Nesse momento, nós vamos receber com muito prazer aqui o vereador Denis Brasileiro, nos dá a honra de participar aqui conosco. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos que nos acompanham no programa. Mais uma vez, é um prazer, uma satisfação estar aqui podendo conversar e levar informação para o povo de Paracatu. Denis, você é um profissional da segurança, não é isso? Sim, graças a Deus, uma escolha que eu fiz há mais de 10 anos já. Optei por trabalhar na Polícia Rodoviária Federal e opero lá já tem mais de 10 anos. Aqui no município de Paracatu. Graças a Deus, desde que entrei aqui em Paracatu. Você é natural daqui, né? Natural, nascido e criado, só saí como várias outras pessoas para poder estudar, que na época a gente ainda tinha uma dificuldade com alguns cursos aqui, saí, fiz faculdade fora e voltei para Paracatu. Manda um abraço aí para mamãe e papai, que é o momento. Um abraço para minha mãe, para o meu pai, graças a Deus, ficam as memórias, porque ele já se foi, já perdi meu pai em 2014, mas ficam as memórias dele, todos os ensinamentos que, graças a Deus, me colocou no caminho certo. Muito certo. Papai também já está com 17 anos. A sua mamãe mora onde, meu amigo? A minha mãe mora bem pertinho aqui. A minha mãe ali próximo ao supermercado da Cooperativa. Aquela rua onde muita gente lembra dela, que era uma rua que não tinha saída, né? Que depois... Onde tinha as escadinhas ali? Exatamente. Rapaz, no Nascido governo... e criado ali naquele terreiro ali. No governo passado, nós falamos até que eles liberaram aquela rua lá. Qual o nome da sua mãe? Dona Maria Iracema. Ô, dona Iracema, aquele abraço aqui do Repórter da Cidade. Meu amigo Denis, vamos falar agora sobre política, vamos falar sobre a CPI dos transportes. Para quem não está acompanhando, o porquê desta CPI? Bom, inicialmente, algumas pessoas que ainda acompanham, que não têm noção por que foi instaurada. A CPI dos transportes me chamou a atenção, e a gente fala dos transportes, mas é relacionado ao aluguel de máquinas e veículos para a cooperativa. Analisando as contas e fiscalizando, que é um trabalho que eu faço de forma muito intensa no Executivo, que é uma das obrigações do vereador, eu verifiquei que a gente subiu do pagamento para essa cooperativa, que a gente faz as locações, de 8 milhões em 2021 para 45 milhões em 2022. Isso me chamou muita atenção. E eu comecei a apurar, a verificar alguns documentos e de pronto eu já verifiquei que a gente tinha algumas irregularidades, que no começo algumas pessoas chamaram de erro, alguns erros administrativos, mas que vão muito além de erros administrativos. Denis, tem influência esses valores em relação à pandemia com a volta das atividades escolares? Com certeza, um pouco desse valor deve ter, sim, influência, porque em 2021 a gente não tinha o transporte escolar operando na sua plenitude. Mas se a gente fizer um comparativo, e eu tive esse cuidado, Geraldo, para não falar que nós estamos errando em cima disso, somente que a pandemia alterou e mudou isso. Eu peguei os valores desde 2018 e fiz um comparativo nos aumentos de 2018. Época das atividades normal. Na sua plenitude. De 2018 para cá, ainda jogando uma margem de aumento considerável que a gente teve em diversos setores, nós chegaríamos ao máximo ali de 30 e poucos milhões. Não chegaríamos em 45 milhões. Rapaz, mas mais de 15 milhões. E aí você começou a pesquisar, onde que você falou assim, olha, deu BO, deu problema. Quando que você tomou essa atitude? Quando eu comecei, eu solicitei alguns documentos, e quando na verificação de alguns documentos, eu comecei a observar que a gente tinha isso, eu já até expus isso na tribuna da Câmara, eu comecei a perceber que a gente tinha algumas mudanças de classificação no pagamento de alguns veículos. Exemplo, um veículo que a princípio ele é classificado como um veículo de 7 lugares, ele em alguns meses ele foi pago como um veículo como se fosse um micro-ônibus. Só mudou a classificação para pagamento, o veículo é o mesmo. O veículo é o mesmo. E aí, quando eu percebi isso, tem erro. Tem coisa a mais que não é simplesmente uma atualização saindo de uma pandemia. Com relação aos membros da comissão, você está tendo dificuldade ou as coisas estão fluindo naturalmente? Geraldo, até agora nós não tivemos dificuldade em relação aos membros na aprovação dos requerimentos. Nós estamos tendo uma dificuldade, uma resistência, inclusive da própria empresa, que num primeiro momento se disse colaborativa, mas que na prática a gente está vendo que está sendo muito resistente à entrega de documentos. Isso é sério. Muito sério, e como é um ditado muito popular que a gente conhece e a gente sabe que é verdade, quando tem essa dificuldade, onde tem fumaça, tem fogo. Se está escondendo, está com medo de quê? Essa é a pergunta que eu deixo. Ô, meu amigo Denis, você está fiscalizando só nessa gestão ou o contrato todo da Sudeste?
Não, eu tive o cuidado, Geraldo, de quando apresentei o requerimento para os colegas vereadores, de colocar de forma ampla. O que me chamou a atenção foi o que a gente está fiscalizando nesta gestão. Por quê? Porque não adianta, se eu estou preocupado em preservar o dinheiro público, eu tenho que tentar primeiro estancar qualquer sangria. Eu tenho que estancar qualquer sangria. Então eu tenho que verificar se nós estamos tendo um mau uso do dinheiro público agora. Para quê? Para a gente evitar que esse dinheiro vá para o ralo. Mas eu tive o cuidado de colocar todo o contrato para a gente poder apurar, inclusive na gestão passada, e se identificar que o dinheiro foi mal utilizado lá, que os responsáveis por esse mau uso possam também pagar. Nós observamos aí, em relação à questão de uma assessoria, a comissão buscou licitar uma assessoria para prestar esse serviço. Houve um problema nessa licitação dessa assessoria? Sim, nós tivemos, inclusive eu questionei essa questão na semana passada, porque a Câmara abriu um edital para poder fazer uma contratação de uma auditoria para auxiliar nos trabalhos na verificação de todas as documentações. Aí nós tivemos uma das empresas que foi habilitada dentro de alguns documentos inicialmente. Quantas participaram? Eu não sei te informar, porque esse trabalho eu não acompanhei, até para não falar que eu estou tendo qualquer tipo de influência, que eu acho que não é o papel do vereador participar nesse momento. Então eu não sei quantas empresas participaram, mas uma das empresas que foi habilitada inicialmente, que foi apresentado para nós da comissão qual era a empresa, eu questionei por 2 motivos principalmente. O primeiro deles é porque essa empresa, atualmente, ela mantém um contrato com a Prefeitura de Paracatu de quase R$500 mil. E aí eu acho totalmente um conflito de interesses, como que uma empresa que tem um contrato com a Prefeitura vai participar de uma auditoria na Câmara para apurar irregularidades da Prefeitura. Então eu acho que até se fosse eu ou você, qualquer um na empresa, eu já nem participaria de um processo desse. E o segundo foi que essa empresa apresentou o valor de R$260 mil para participar de uma auditoria que a gente vai ter aí menos de 5 meses já, porque já tem mais de um mês que a CPI começou. Então, se a gente está buscando verificar mau uso do dinheiro público, nós não podemos achar que o dinheiro público é encontrado em qualquer lugar e jogar fora. Nós temos que pagar um valor, sim, para um profissional que vai fazer um serviço, que não é um serviço fácil, mas nós temos que prezar pelo bom uso e pela economicidade, sabendo como pagar e um valor justo. Então essa empresa foi desclassificada ou inabilitada? Num primeiro momento, quando a gente estava dentro dos debates, inclusive, foi apresentada uma impugnação contra algum documento, contra alguma coisa da empresa. Então, como eu te falei, o processo administrativo eu não estou acompanhando para não ter nenhum tipo de ingerência, simplesmente eu coloco os meus posicionamentos como coloquei de forma pública relacionada a essa empresa, mas não tenho acompanhado os bastidores das contratações. Essas reuniões estão acontecendo quais os dias e horário? A princípio, as reuniões da CPI estão acontecendo todas as quartas, às 3 horas. Hoje, nós não teremos, porque eu não apresentei outros documentos solicitando convocações de pessoas e de documentos, porque nós temos documentos em atraso. Não faz sentido eu continuar apresentando documentos se a gente não receber os documentos que eu pedi desde a primeira sessão. Qual que é a pena, o que você está prevendo aí em relação se a empresa não entregar esses documentos? O que eu fiz foi já acionar o jurídico da Câmara e hoje eu cobrei e vou cobrar novamente da presidente da Câmara, do presidente da comissão, para que a gente possa, o jurídico da Câmara, acionar o judiciário e aí sim, o juiz, que é uma causa inerente ao juiz natural, que é só ele tem alguns poderes, a CPI, apesar de ter o poder judicial, ela não tem alguns poderes que são elementares ao juiz natural. E aí nós já acionamos o judiciário, vamos acionar, acionamos a Câmara para que a Câmara acione o judiciário, para que o judiciário, sim, possa impor à empresa a obrigação de entregar os documentos sob pena de multa, sob pena talvez até de uma ação, quem sabe aí, futuramente, de uma busca e apreensão. Então seria o habeas data? Não, nesse momento não. O habeas datas ele é uma ação para conhecimento, para busca de informações. Mas nesse daí a gente vai buscar, realmente é uma obrigação de fazer da empresa. Por quê? Porque a CPI ela tem esse direito, ela tem esse poder. Então a gente pode buscar junto ao judiciário, talvez mais como mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo da CPI exigir esses documentos. Quais serão os próximos passos agora para a próxima semana? Os próximos passos eu vou continuar insistindo dentro da Câmara, junto à presidência, para que a gente seja mais ágil nessa cobrança, nessa busca do judiciário junto às informações. E para a próxima semana eu já vou apresentar para aqueles que estão bem tranquilos achando que a CPI não vai chegar nele, eu já vou começar a fazer as convocações das pessoas que estão aparentemente, inicialmente, que podem estar envolvidas e a gente já vai começar a mexer nesse pessoal. Quantos mais ou menos serão ouvidos? Geraldo, esse número eu não sei te informar,
porque Ele sabe, ele pode está variar. segurando a informação. Não, tem algumas pessoas que elas sabem, elas já andam preocupadas aí, elas podem até demonstrar tranquilidade, mas elas sabem que elas vão sentar lá e, se não se valer do direito constitucional de ficar caladas, né? Porque elas sabem que podem ser presas. Ô, Denis, é o que a gente sempre comenta. Se vai entrar para a gestão pública, tenha cuidado. Errou, a conta chega. Geraldo, eu nem digo errar, porque o errar, muitas vezes, isso inclusive é considerado. Porque dependendo do que a gente for fazer, todos nós que trabalhamos, que fazemos alguma coisa, nós estamos passíveis de erro. Mas algumas ações, alguns passos, eu não chamo de erro, não. Alguns passos a gente vai ver e a gente pode até provar que não é erro. Que é realmente aquela pessoa que pode estar agindo de má fé e realmente fazendo coisa errada com o dinheiro público. Então, os erros são passíveis de serem compreendidos e talvez até num processo, num Estado democrático de direito, num processo garantido contraditório e ampla defesa, podem ser demonstrados que são realmente erros. Mas outros nós vamos ver que não se trata de erros, não. Portanto, a Sudeste levando mais de 15 milhões, segundo as suas informações. Isso significa 30% a mais do valor comum. Esse valor é difícil da gente falar, tipo assim, um valor exato. Como eu te falei, eu fiz a projeção de 2018 para cá e tem uma análise ali que não sei se dá 15 milhões exato. Foi 30 e poucos milhões, que é o que eu acho que deveria ter chegado. Mas esse valor é difícil de ser apurado. Vai dar para apurar quando a gente olhar, por exemplo, igual algumas notas que eu já apresentei, que ali eu sei, ó, aqui era para ser tanto e pagou tanto. A mais. Esse valor a mais. Esse valor a gente consegue demonstrar. E é atrás desse dinheiro que a gente vai. É atrás daquele veículo que foi pago com motorista e nunca teve motorista que a gente vai buscar o ressarcimento para o município, porque é dinheiro do povo. É um dinheiro que deveria estar sendo utilizado para pagar um pediatra que não tem no hospital. É o dinheiro que deveria estar sendo utilizado para pagar um fiscal de posturas, para verificar alguma obra, alguma situação na cidade, que às vezes nós não temos condições de pagar. Então é atrás desse dinheiro, preservando e cuidando do dinheiro público que a gente continua trabalhando. Eu quero agradecer aqui o nosso vereador, muito atuante, Denis Brasileiro, e esperamos você mais vezes. Assim que tiver mais notícias, pode dar uma ligadinha, esteja à vontade. Eu que agradeço mais uma vez, Geraldo, a oportunidade. Pode ter certeza que a gente vai voltar e talvez nas próximas visitas aqui, nos próximos encontros aqui, a gente vai trazer algumas coisas de forma mais substancial para tirar a tranquilidade daqueles que estão achando que vão dormir em paz. Um abraço, meu amigo. Obrigado, Fique à Geraldo, vontade abraço. ali. Nós queremos agradecer o vereador Denis Brasileiro, queremos aqui também comunicar aos vereadores da situação, né, que estão aí defendendo o gestor público envolvido nesta celeuma, que vocês têm o mesmo espaço. Fique à vontade. Vamos até também convidar o prefeito para a semana que vem, viu, produção? Para que possa vir aqui também. E nós vamos sim, se Deus quiser, trazer mais vezes o Denis Brasileiro ou qualquer outro membro que está à frente desta comissão parlamentar de inquérito para esclarecer a comunidade sobre esse grave problema.